Joe Biden desistiu da disputa pela reeleição nos Estados Unidos. E agora a Kamala Harris já tem o apoio de Biden e de vários democratas importantes. Mas nada disso a torna automaticamente a candidata do partido. O comitê que vai determinar as regras para a indicação democrata deve se reunir na quarta-feira. E é sobre isso que a gente conversa agora com o nosso correspondente, Sérgio Patrick, que está lá em Nova York e vai nos explicar agora, Patrick, como é que fica essa disputa dentro do Partido Democrata. Quais são os próximos passos, Patrick? Mais uma vez, bom dia. Mais uma vez, bom dia para você, Carol, e para todo mundo. Esse é um processo complexo, né? Aliás, que semana, né? Acho que nos livros de história a gente vai ter um capítulo especial para aquela semana em 2024, né? Na campanha presidencial que começou com um atentado a um ex-presidente. Depois teve a convenção republicana e aí, na sequência, a desistência do atual presidente, que era o candidato democrata já tendo passado pelas primárias. Realmente uma semana sem precedentes e agora a gente vai ter um processo sem precedentes também, né? Porque, afinal de contas, vários democratas importantes, como o próprio presidente Joe Biden, mas também a senadora Elizabeth Warren, que foi candidata na última eleição de 2020, governadores como Roy Cooper, da Carolina do Norte, e Josh Shapiro, da Pensilvânia, a delegação inteira dos delegados do estado do Tennessee, todos esses já deram apoio declarado, público e incondicional a Kamala Harris, mas tem um processo dentro do partido. Já se falava na última semana de uma chamada virtual para confirmação de Joe Biden, que aconteceria a partir de hoje. Claro que com a desistência de Joe Biden, isso vai levar mais alguns dias, pode ser na quarta-feira já um encontro para definir essa chamada virtual, porque a convenção é só em meados de agosto. Então, a gente ainda tem algumas semanas, 3 semanas aproximadamente, até a convenção, até um pouco mais, né, do que 3 semanas, até a convenção dos democratas. E até lá, isso já deve estar definido, escolhido e sacramentado por uma chamada virtual, né? Isso que vai acontecer. Os delegados que já estariam comprometidos com Joe Biden também, naturalmente, podem ser delegados convencidos a votar em Kamala Harris, a escolher Kamala Harris, afinal de contas ela fazia parte dessa chapa, né? Mas tem já muita gente querendo também que o processo comece do zero. O senador John Manchin, da Virgínia do Oeste, né, de West Virginia, já disse que está pensando em ser candidato. Robert Kennedy Jr., que esteve entre os democratas no começo do processo, depois saiu para ser um candidato independente, pediu que fosse feito um processo do zero. Não há tempo para realizar primárias, porque a gente está aí há 100 dias, pouco mais de 3 meses da eleição, mas fica realmente essa questão com relação a todo o processo. E a Kamala Harris hoje fala, ao 12h30, no horário de Brasília, a CNN Brasil vai mostrar para você, num evento que vai celebrar os campeões do esporte universitário aqui nos Estados Unidos. Vai ser a primeira vez que ela vai falar no evento depois da desistência de Joe Biden e dela mesma ter se declarado uma candidata à presidência dos Estados Unidos, como fez ontem a Kamala Harris. E também, claro, com essa promoção, vamos dizer assim, o nome de Kamala Harris passando de vice para presidente na chapa dos democratas, alguns nomes começam a aparecer para o cargo de vice. Andy Beshear, governador do Kentucky, Roy Cooper, governador da Carolina do Norte, Josh Shapiro, governador da Pensilvânia, Gretchen Whitmer, governadora do Michigan, e Mark Kelly, senador do Arizona. Todos esses nomes em lugares importantes para que os democratas possam seguir comandando a Casa Branca, Carol. Inclusive, Patrick, você fala desse apoio democrata, a gente traz algumas manifestações de nomes conhecidos no mundo. Por exemplo, o ex-presidente Barack Obama, ele também veio a público, prestou apoio ao seu antigo vice depois desse anúncio de desistência. Trazemos, inclusive, a declaração do Obama, feita nas redes sociais. Ele escreveu o seguinte: Joe Biden tem sido um dos mais importantes presidentes da América, bem como um querido amigo e parceiro para mim. Hoje, nós também fomos lembrados, de novo, de que ele é um patriota do mais alto nível. O ex-presidente Bill Clinton também se manifestou, foi num comunicado também assinado pela ex-secretária de Estado, Hillary Clinton. Eles escreveram o seguinte: o presidente Biden coroou sua extraordinária carreira com uma presidência que tirou o país de uma pandemia sem precedentes. Criou milhões de novos postos de trabalho, reconstruiu uma economia abalada, fortaleceu a nossa democracia e restaurou a nossa posição no mundo. Ele fez avançar a missão dos nossos fundadores de construir uma união mais perfeita e o seu próprio objetivo de restaurar a alma da nossa nação.
Nos juntamos a milhões de americanos que agradecem ao presidente Biden por tudo o que ele conquistou, defendendo a América sempre, tendo como guia sempre o melhor para o país. Estamos honrados de nos juntar ao presidente endossando Kamala Harris e faremos tudo o que pudermos para apoiá-la. Vivemos altos e baixos, mas nada nos deixa mais preocupados com o nosso país do que a ameaça representada por um segundo mandato de Trump. Ele prometeu ser um ditador desde o primeiro dia, e a recente decisão da Corte Suprema só o vai encorajar a destruir ainda mais a Constituição. Agora é o momento de apoiar Kamala Harris e lutar com tudo o que temos para eleger a vice-presidente. O futuro da América depende disso. E temos também manifestação da Nancy Pelosi, ex-presidente da Câmara dos Estados Unidos. Ela elogiou a atitude de Biden e escreveu: o presidente Biden é um patriota que sempre colocou o nosso país em primeiro lugar. Seu legado de visão, valores e liderança fazem dele um dos presidentes mais importantes da história americana. Com amor e gratidão ao presidente Biden por sempre acreditar na promessa da América e dar às pessoas a oportunidade de alcançarem suas realizações. Deus abençoa a América com a grandeza e a bondade de Joe Biden. Foram algumas repercussões que a gente trouxe aqui, Patrick, para seguirmos a nossa conversa, porque temos pelo menos Bill Clinton e Hillary Clinton endossando a possível candidatura de Kamala Harris à presidência dos Estados Unidos. O mesmo não aconteceu nem com Nancy Pelosi, nem com Barack Obama. O que a gente pode trazer, Patrick, de temperatura com relação a essa possível indicação de Kamala Harris, quando a gente olha principalmente para aqueles estados pêndulo, onde Donald Trump, quando no confronto com Biden, aparecia nas pesquisas com uma ampla vantagem? Pois é, Carol. Agora a gente vê também, pelo menos na média das pesquisas que a CNN faz, né, a Poll of Polls, a pesquisa das pesquisas, a Kamala Harris numa situação melhor do que Biden, né, num empate técnico com o ex-presidente Donald Trump. A gente já teve a mudança oficial do nome da candidatura, junto à agência que regula as campanhas aqui nos Estados Unidos, né, para Harris for President, né, já uma referência a Kamala Harris. A gente teve também uma arrecadação recorde nas horas que se seguiram ontem, né, o anúncio de Joe Biden, portanto mostrando uma capacidade de engajamento, de energizar o eleitorado democrata que estava faltando com Joe Biden, que era a grande preocupação dos democratas com Joe Biden, né? Esses elementos são muito importantes para essa definição. Claro que a homenagem ao Biden sem o apoio a Kamala Harris, como a gente viu de figuras importantíssimas como Nancy Pelosi e Barack Obama, isso deixa no ar uma dúvida, né? Será que todo partido está, nesse momento, unido em torno do nome de Kamala Harris ou existe alguma preocupação? Pode ser que simplesmente tenham feito as coisas separadamente, né? E primeiro escolhido celebrar Joe Biden e depois esperar o processo do partido. Mas, por enquanto, fica essa dúvida e a gente aguarda os próximos passos dos democratas, inclusive esperando por essas declarações importantes que Kamala Harris dará hoje, por volta da hora do almoço, né, 12:30 no horário de Brasília, pela primeira vez como candidata a presidente, né? Pelo menos ela já se declarou, ainda que não seja não tenha a nomeação oficial confirmada ainda pelo Partido Democrata, Carol. Patrick, segue conosco nessa conversa, porque também o Américo Martins, nosso analista de internacional, está chegando para conversar com a gente. Américo, bem-vindo, bom dia, tudo bem? Olá, Carol, bom dia a você, muito bom ter você de volta, bom dia a todos que nos acompanham, bom dia ao Patrick também. Muito bom estar de volta e com esse breaking news, né, Américo? Que férias, eu estava ausente aqui, mas acompanhando as notícias que nos Estados Unidos estavam pegando fogo. E quando a gente acompanha agora esse gesto de Joe Biden, Américo, ontem na programação da CNN Internacional me chamou muito a atenção uma análise do Van Jones, em que ele até trazia ali um tom emotivo com relação a essa postura de Joe Biden ao assumir essa desistência, ao desistir da disputa na corrida pela Casa Branca, que ele fala que foi uma postura de liderança, até fugindo um pouco das questões políticas. O que representa dentro do Partido Democrata para o futuro do partido essa desistência de Biden de disputar a reeleição?
Carol, o primeiro ponto é o impacto imediato que isso pode ter na eleição. O presidente Joe Biden, na verdade, demorou muito para tomar essa decisão. Muito provavelmente ele deveria ter tomado essa decisão de abrir caminho para candidatos mais jovens há meses, porque as pesquisas já demonstravam que ele tinha uma grande preocupação do eleitorado era com relação à idade dele, os lapsos de memória. A situação só se agravou depois daquele debate com a CNN, mas ele já tinha aqueles indicativos. Ele também tinha um outro indicativo importante, que era o fato de que uma boa parte dos eleitores americanos preferem não votar nem nele e nem no Trump. Eles falaram isso muito claramente em muitas pesquisas. Então pode ter um primeiro ponto, que é esse impacto eleitoral, pode, como o Patrick vinha dizendo, energizar o eleitorado democrata, que é necessário se eles quiserem de fato derrotar o Donald Trump. Tiveram alguns elementos que já demonstram que o partido, de certa forma, acordou com essa decisão do Biden, que foi essa doação recorde ontem, quase 60 milhões de dólares num único dia para a campanha da Kamala Harris. Teve o apoio massivo de muitos líderes do partido, não todos, a gente acabou de falar da questão do presidente Obama, mas aparentemente o partido acordou de alguma forma. Precisa se ver como é que vai ser esse processo de confirmação ou não do nome dela. No longo prazo, Carol, eles vão obviamente festejar aí a trajetória do Biden. Ele fez um governo bastante positivo em muitos aspectos. Temos que lembrar, por exemplo, que ele voltou a recolocar os Estados Unidos no mundo, ele reforçou a OTAN, foi absolutamente duro e correto e concreto ali nas defesas da Ucrânia, por exemplo, na aproximação com outros países da OTAN, fortaleceu a OTAN, a economia dos Estados Unidos reagiu muito bem, ele lidou bem com o final da Covid, também trouxe os Estados Unidos, o que é muito importante, de volta às discussões sobre meio ambiente no mundo. Então ele tem um grande legado, não só como presidente, mas pelos 50 anos de carreira que ele teve. Infelizmente vai sair de uma forma triste e isolado. Poderia ter feito isso de uma outra forma. Agora, o Partido Democrata deveria usar este momento para, primeiro, focar em tentar derrotar o Donald Trump, que eles veem como uma ameaça à democracia americana, e se eles acreditam nisso, vão ter que, de fato, se unir, lutar e tentar derrotar o Trump, que vai ser muito difícil, porque ele vem liderando muito as pesquisas. E ainda teve algum apoio emocional por conta daquele atentado que ele felizmente escapou. Mas é um momento ali chave para o Partido Democrata de reconstrução. Independente ali do resultado das eleições, eles vão ter que olhar para frente e reconstruir muito dos seus modelos. Agora, é uma caminhada difícil essa tentativa de vencer essas eleições, Carol. E no caso, Patrick, da Kamala Harris, ela já tentou ser candidata à presidência dos Estados Unidos em 2020, na época disputando com o próprio Joe Biden. Foi quando ela se tornou a vice do atual presidente dos Estados Unidos. O que deve ser destaque nessa possível campanha de Kamala Harris nessa corrida pela Casa Branca? Tem muitas coisas interessantes na trajetória da Kamala Harris, né? Primeiro, ela tem um apelo, já que a gente tem um eleitorado ansioso com relação à idade de Joe Biden, e Donald Trump não é muito mais novo, né? Também teve alguns momentos durante a campanha de lapsos, né? de confusões. Então, Kamala Harris é bem mais nova, e isso, obviamente, para um eleitorado preocupado com essa questão, ajuda. Tem também uma trajetória como representante da lei, como procuradora-geral do estado da Califórnia, e isso também pode trazer para a eleição, né, para a chapa democrata, um apelo com relação ao combate ao crime, que muitas vezes os republicanos dizem que trata-se de uma bandeira deles e não dos democratas, que eles são muito relaxados com relação ao combate ao crime. Então tem uma série de pontos muito interessantes, além dela ser uma debatedora também muito forte, muito agressiva. Então a expectativa de um encontro com Donald Trump é grande hoje nos Estados Unidos, né, se Kamala Harris for confirmada como a candidata dos democratas, porque ela tem condição de debater de uma maneira muito importante e forte com Donald Trump e colocar as ideias do Partido Democrata em destaque novamente. Agora, o que dá para a gente perceber já de cara é que depois de uma semana, talvez até um pouco mais do que uma semana, né, de republicanos dominando o noticiário, né, hoje a gente quase não ouve e não vê a imagem de Donald Trump, porque o assunto todo está do lado dos democratas. Então, pelo menos nessa questão, né, o espaço da discussão presidencial, né, os democratas também já recuperaram um espaço importante com essa decisão de Joe Biden, e ele, de fato, foi muito celebrado por toda a trajetória, né, muitos anos como senador, 2 mandatos como vice-presidente e um mandato como presidente dos Estados Unidos.